Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e aí eu preparei esse slide porque hoje nós vamos precisar muito ver algumas imagens para a gente entender o conteúdo, tá? O conteúdo de hoje são coordenadas geográficas e os fusos horários. Na aula passada nós estudamos sobre a localização da Terra um pouquinho, estudamos sobre o Sistema Solar, Via Láctea, estudamos sobre planetas e vimos movimentos da Terra. Vimos o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, e vimos o movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno dela mesma. E se vocês tiverem entendido esse movimento de rotação, vocês vão entender muito melhor o conteúdo de hoje. Bom, para começar, eu quis trazer essa imagem, tá? Para que vocês entendam logo, de início, os pontos cardeais que estão presentes na Rosa dos Ventos. Com certeza vocês já viram essa imagem em algum lugar, principalmente quando vocês estudam ou observam algum mapa, tá? A Rosa dos Ventos, ela indica os pontos cardeais, os pontos colaterais e subcolaterais. Mas para vocês entenderem melhor, eu trouxe hoje somente os cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. Com certeza você já deve ter visto aqui, eu já ouvi falar nisso, né? Norte, sul, leste, oeste. Aqui eu tenho as iniciais, tá? Vocês devem saber para onde fica o norte, para onde fica o sul, mas a título de revisão, vamos rever aqui um pouquinho e quem não sabe ainda vai entendendo. Gente, o leste, ele fica onde o sol nasce, né? O lado para onde o sol nasce a gente chama de leste. E claro que o oeste vai ficar ao contrário, é onde o sol se põe, né? E aí o resto fica muito fácil. Se vocês ficarem de repente de frente para onde o sol nasce, à esquerda de vocês vão ter o norte e à direita vocês terão o sul, tá? Então é muito fácil. Sempre que perguntarem para vocês aonde fica o norte, o sul, o leste, o oeste, vocês façam isso. Primeiro vocês ficam de frente para onde o sol nasce. E aí vocês vão saber que lá é o leste. O contrário, onde ele se põe, é o oeste. À sua esquerda você terá o norte e à sua direita você terá o sul, tá? Por que eu tô falando disso? Porque hoje é essencial que vocês saibam diferenciar, que vocês saibam essas direções, tá? Para tudo que a gente vai estudar hoje. É essencial que vocês saibam identificar onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste, beleza? Bom, o nosso assunto hoje são as coordenadas geográficas, e aí eu trouxe aqui o conceito dela para vocês, tá? As coordenadas geográficas formam um sistema de localização, tá? Então, ela serve para que a gente se localize no espaço, tanto em mapas quanto em GPS, tudo isso a gente precisa entender o que são as coordenadas geográficas, tá? Então, elas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias. Nós vamos já estudar o que são essas linhas imaginárias e quantas são e como a gente pode classificá-las, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte, sul e leste, oeste. Por isso que a gente viu agora há pouco o que é norte, o que é sul, leste, oeste. Porque vocês precisavam entender isso aqui. Medidas em graus. Esses graus aqui são os mesmos que vocês usam lá na matemática. Vocês já ouviram falar isso aqui em algum momento. Com a combinação dessas linhas imaginárias, criam-se endereços específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa. Bom, explicando melhor para vocês. As coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias que nós temos no nosso planeta, que serve para a gente saber onde a gente está, serve para a gente localizar objetos no planeta, tá? E aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem melhor. De modo bem simples, eu tenho certeza que quem não entendeu vai entender agora. O que são essas coordenadas geográficas? Elas são essas linhas aqui, ó. Tanto no sentido leste-oeste, eu tenho essas linhas aqui,
tá? Quanto no sentido norte-sul, que eu vou ter essas outras linhas traçadas aqui. De maneira bem popular, eu tenho linhas em pé, eu tenho linhas deitadas, linhas horizontais e linhas verticais, tá? A essas linhazinhas aqui que vocês estão vendo, eu dou o nome de coordenadas geográficas. Sempre que vocês observarem o mapa, geralmente vocês vão ter lá essas linhas. Não sei se vocês já se perguntaram para que elas servem, mas elas servem para se localizar no espaço. Talvez lá na matemática você já tenha estudado um negócio chamado sistema cartesiano. Isso aqui é muito parecido, tá bom? Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e suas medidas em graus são, respectivamente, as latitudes e as longitudes. Aquelas linhas que nós acabamos de ver no slide anterior, elas são chamadas de paralelos ou meridianos. As linhas deitadas, as linhas horizontais, nós chamamos elas de paralelos. E as linhas em pé ou verticais, nós vamos chamar elas de meridiano. E como que a gente mede através delas? A gente mede através das latitudes e das longitudes. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas só vão existir quando a gente juntar tanto os paralelos como os meridianos, tá? Então, a gente faz o cruzamento lá dos paralelos com os meridianos, aí nós temos as coordenadas geográficas. Eu trouxe aqui uma imagem para ficar mais claro para vocês, tá? Isso aqui são os meridianos. O principal meridiano está no centro da Terra, o meridiano de Greenwich. Eles vão medir a Terra no sentido leste e no sentido oeste. Aqui do outro lado nós temos paralelos, que são as linhas horizontais do planeta Terra. O principal paralelo do planeta é a linha do Equador, que corta aqui a Terra bem no seu centro, bem no meio, tá? Do Equador para cima nós vamos ter as latitudes norte e do Equador para baixo a gente vai ter as latitudes sul, tá? Voltando aqui no meridiano de Greenwich, do Greenwich a leste nós temos as longitudes leste e do Greenwich a oeste nós teremos as longitudes oeste. O principal paralelo da Terra, como acabei de falar, é a linha do Equador, pois representa a faixa da Terra que se encontra a uma distância dos polos norte e sul. Já o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que nós também acabamos de falar, e esse meridiano ele foi escolhido a partir de uma convenção realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884. Essas duas linhas representam o marco inicial da contagem das latitudes e das longitudes. Para contar latitude, a gente conta a partir da linha do Equador, ela é a latitude 0. E para contar as longitudes, a gente conta a partir do meridiano de Greenwich. Por esse motivo, tudo o que se encontra exatamente sobre a linha do Equador possui uma latitude 0 graus, aumentada a distância que se desloca para o norte e diminuindo à medida que se desloca para o sul. Assim, as latitudes são distâncias em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, tá? Se perguntar para vocês, numa prova, por exemplo, o que são latitudes, vocês devem lembrar disso. As latitudes são as distâncias em grau de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Suas medidas vão de menos 90 até 90, tá? Da linha do Equador para cima, a gente vai ter as longitudes positivas, a norte, né?
E da linha do Equador para baixo, nós teremos as latitudes negativas, que vai de 0 até menos 90. Da mesma forma, acontece com o meridiano de Greenwich, em relação às longitudes. Tudo que estiver sobre a linha possui 0 graus de longitude. Tudo que estiver sobre o meridiano de Greenwich está na longitude 0, aumentando à medida que nos desloca para leste e diminuindo à medida que nos deslocamos para oeste, tá? Do meridiano para leste vai aumentando a longitude. Do Greenwich para oeste vai diminuindo a longitude. Por isso, as longitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Isso é a definição de longitude. Aqui nós vimos a definição de latitudes, aqui são de longitudes. As longitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Suas medidas vão de menos 180 até 180 positivo, tá? A gente conta do meridiano de Greenwich a oeste, vai diminuindo, e do meridiano de Greenwich a leste vai aumentando os graus das longitudes. Então, eu trouxe aqui outro desenho para vocês entenderem melhor esse esquema. Vamos falar aqui primeiro das latitudes. Essa linha que vocês veem aqui bem no centro da Terra é a linha do Equador, tá? Da linha do Equador até o Polo Norte, a gente tem as latitudes positivas, que vão aumentando os graus, de 0 até 90 graus. Já da linha do Equador para baixo, a sul, até o Polo Sul, as latitudes elas vão diminuindo, tá? De 0 graus até menos 90. Embora que esse 30 seja menor numericamente que o 90, mas a gente sabe que o número negativo, quanto maior, né, menor na quantidade. Então, da latitude 0 até o Polo Norte, nós vamos ter graus diminuindo, beleza? Do outro lado aqui, nessa imagem, nós temos os meridianos. Essa linha aqui é o meridiano de Greenwich, que passa lá na cidade de Greenwich, na Alemanha, por isso esse nome. Aqui nós temos as longitudes do meridiano de Greenwich até o outro lado aqui da Terra, né? Nós temos 180 graus positivos, vai subindo. Isso aqui é oeste. A oeste vai sempre aumentando. Já de 0 graus a oeste, a gente tem essa quantidade diminuindo, tá? Aqui é oeste, aqui é leste. Leste aumenta, oeste diminui. Bom, agora nós vamos dar o segundo assunto da nossa aula, que são os fusos horários. Os fusos horários, também denominados de zonas horárias, foram estabelecidos através de uma reunião composta por 25 países em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1884. Nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24 horários, tá? A gente sabe que o planeta Terra ele vai girando em torno dele mesmo. Então, cada parte do planeta vai estar exposta ao Sol em um determinado momento, né? Um momento diferente. A gente viu isso na última aula. Então, no planeta Terra, nós temos 24 horários diferentes. Aqui estão eles, tá? Onde é o marco zero? O marco zero é aqui, no meridiano de Greenwich, que a gente acabou de ver e a gente sabe agora o que é. Gente, do meridiano de Greenwich a leste, nós vamos ter sempre uma hora a mais, tá? Do meridiano de Greenwich a oeste, nós teremos sempre uma hora a menos, tá? E aí, nós temos 24 fusos horários. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente tem 24, tá? Beleza. Nós temos aqui o ponto zero, que é o meridiano. E aí, vamos pegar, por exemplo, a gente, nós.
Nós estamos aqui dentro do fuso horário -3, né? Suponha que aqui seja 5 horas da tarde. Que horário seria no Brasil? A gente pega o 5 e subtrai 3. Então, aqui é 5, 4, 3, 2. No Brasil, é 2 horas da tarde. Quando no Brasil for 2 horas da tarde, lá no ponto zero já será 5 horas. Agora, no horário que eu estou gravando esse vídeo, são 8 horas da noite, né? Para saber qual horário lá em Greenwich, nesse momento, a gente conta mais 3. 8, 9, 10, 11. Lá já são 11 da noite. Bom, como é que a gente mede esse fuso horário? A metodologia utilizada para essa divisão partiu do princípio de que são gastos aproximadamente 24 horas para que a Terra realize seu movimento de rotação. Isso a gente viu lá na aula passada. Ou seja, que gira em torno do seu próprio eixo, realizando um movimento de 360 graus. A Terra é uma esfera. Toda esfera tem 360 graus de circunferência. Portanto, uma hora a Terra se desloca 15 graus. Esse dado é obtido através da divisão da circunferência terrestre, 360 graus, pelo tempo gasto para que seja realizado o movimento de rotação, que são 24 horas. Eu trouxe aqui a fórmula para vocês entenderem. A gente pega os 360 graus de circunferência que a Terra tem, a gente divide para as 24 horas que a Terra precisa para dar um giro em torno do Sol. Fazendo essa divisão aqui, 360 dividido para 24, a gente terá 15, né? 15 graus. Isso significa que leva a 1 hora, né, para que a Terra atravesse lá 15 graus no seu movimento de rotação, tá? Por isso a gente tem 15 fusos horários no mundo. A gente divide lá o 360 graus pelas 24 horas, aí a gente tem 15 fusos horários, tá? Seguindo adiante, o fuso horário referencial para a determinação das horas é o Greenwich, que a gente acabou de ver, cujo centro é 0 graus. Esse meridiano, também denominado inicial, atravessa a Grã-Bretanha, além de cortar o extremo oeste da Europa e da África. A hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT. A partir disso, são estabelecidos os outros limites de fuso horários. Eu trouxe aqui uma imagem maior para vocês visualizarem, tá? A gente tem aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero. E aí, quanto mais para oeste, menos 1 hora. Quanto mais para leste, aumenta 1 hora, tá? Então, vamos supor que a gente está aqui no Brasil, nós estamos bem aqui, Ceará fica mais ou menos bem aqui, e aqui seja 3 horas da tarde, né? Que seja 3 horas da tarde, a gente diminui para chegar, aumenta, aliás, para chegar aqui, né? Esse aqui é 3, 4, 5, 6, lá já vai ser 6 horas da tarde, tá? Que vai diminuindo. Se aqui for meia-noite, o Brasil vai ser meia-noite menos 3, tá? 9 horas da noite. E assim, a gente vai ver que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem só um fuso horário, tá? Daqui a pouco a gente vê mais. Um país grande como a Rússia, por exemplo, ela chega a ter 11 fusos horários, tá? Isso aqui tudo é Rússia, beleza? Bom, a Terra ela realiza um movimento de rotação, girando de oeste para leste em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos a leste de Greenwich, marco inicial, têm horas adiantadas. Já os fusos situados a oeste do meridiano inicial têm horas atrasadas. Acabamos de falar sobre isso. Trouxe aqui uma representação para vocês entenderem melhor. Estão vendo aqui que a Terra, ao se movimentar, o Sol vai atingir a sua superfície em diferentes momentos, né? Então, nesse movimento aqui, de oeste para leste, nós vamos ter diferentes horários. Vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil apresenta mais de um fuso horário, pois o país apresenta uma extensão territorial de 4.319,4 quilômetros no sentido leste-oeste,
fato que proporciona a existência de 4 fusos horários distintos. No entanto, graças ao decreto número 11.662, publicado no Diário Oficial de 25 de abril de 2008, o país passou a adotar somente 3. Nós sabemos que ele tem 4, mas, por lei, nós só usamos 3 fusos horários, que são esse aqui, tá? A gente segue sempre o horário de Brasília, né? Se aqui, por exemplo, são 8 horas da noite aqui no Ceará, nós vamos entender, por exemplo, que lá em Roraima ainda são 7 horas. E no Acre ainda são 6 horas. São horários diferentes dentro do mesmo território, porque o Brasil é muito grande. Ele tem mais de 4.000 quilômetros aqui de leste a oeste, tá? A gente chega a ter 4 fusos horários, por exemplo, quando a gente tem horário de verão, que nós temos um fuso horário diferente aqui nos estados do sul e sudeste, eles têm uma hora adiantada em relação a gente, mas desde o ano passado que a gente não adota mais. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, tá? É um conteúdo complicado, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo para que vocês entendessem o máximo possível. Todas as respostas da atividade estão dentro desse material. Confiram, leiam, tirem as dúvidas, beleza? Tchau!